Assim que saí da escola, comecei meu primeiro emprego e economizei cada centavo que ganhei, o que me tornou milionário e me deu a vida com a qual eu sempre sonhei. Essa afirmação não é apenas falsa, sendo completamente impossível na realidade. O problema é que muitas pessoas que desejam enriquecer estão caindo na armadilha da economia de dinheiro. Por quê? Porque é exatamente o que o sistema financeiro quer que você acredite. Eles querem que você fique preso em um ciclo constante de nunca ter o suficiente, para que seja forçado a trabalhar em um emprego que não gosta até economizar o suficiente para se aposentar quando estiver velho. Se você está determinado a construir sua riqueza, precisa romper com esse sistema. Mas, devo ser franco, economizar o suficiente para se tornar um milionário enquanto ainda é jovem é uma tarefa altamente improvável. Não estou aqui para desmotivar você. Muito pelo contrário. Meu objetivo é que você acelere os seus planos e comece a construir a vida dos seus sonhos agora, enquanto ainda é jovem e pode desfrutar de todas as conquistas. Então, se você deseja enriquecer, ouça atentamente e as coisas começarão a ficar mais claras. Seu dinheiro não é real. Imagine viver em um mundo em que alguém nos bastidores manipula suas escolhas e conduz sua vida como se fosse uma orquestra. Essa ideia provavelmente não agrada a você, certo? Infelizmente, essa realidade está mais próxima do que você imagina. Há anos, instituições como bancos e governos têm se beneficiado das pessoas que não foram ensinadas a gerenciar o seu dinheiro. Não é culpa delas, afinal, as escolas não costumam ensinar essas habilidades financeiras. Adivinhe quem controla sobre o que é ensinado nas escolas? Economizar dinheiro pode dar a sensação de controle, mas, na verdade, os bancos estão obtendo grandes lucros bem debaixo de nossos narizes. Antigamente, você podia trocar o seu dinheiro por ouro em um banco. Isso fazia sentido, pois carregar grandes barras de ouros para fazer compras era inconveniente. Esse sistema era chamado de padrão ouro, mas foi encerrado em 1933 e a maioria das moedas tornou-se uma moeda fiduciária. Ou seja, o valor do seu dinheiro é baseado na confiança que o governo deposita nele, dando a ele mais controle sobre a economia. Além disso, os bancos oferecem a opção de guardar o seu dinheiro pagando juros mínimos, enquanto eles o utilizam para gerar grandes lucros. Não é segredo que o setor bancário é muito lucrativo, mas isso nem sempre foi assim. Antigamente, os bancos simplesmente cuidavam do seu dinheiro e obtinham um lucro justo. Com o tempo, porém, eles ficaram mais ávidos em encontrar maneiras de usar o seu dinheiro para aumentar seus próprios lucros. Um exemplo disso é o financiamento de casas e carros, onde você acaba pagando por pelo menos 3 casas, ficando apenas com uma, enquanto as outras 2 ficam para o banco, caso consiga pagar todas as parcelas. Não estamos afirmando que os bancos são inteiramente maus. Eles simplesmente agem em seu próprio interesse, assim como a maioria das empresas. Então, não podemos confiar cegamente neles para proteger o nosso dinheiro. Muitos milionários, como Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, preferem investir em algo que chamam de dinheiro de Deus, ou seja, ouro e prata. Eles se referem a isso dessa forma porque esses metais têm valor real, ao contrário do dinheiro fiduciário, que é apenas o valor prometido. Essa estratégia pode ser benéfica para os ricos, pois oferece segurança, mas também envolve abrir mão do potencial de crescimento, o que pode não ser a melhor opção, especialmente para jovens que podem se dar o luxo de assumir riscos. Ainda me sinto como alguém na casa dos 20 anos. Então, ainda não tenho ouro. Eu estou mais interessado em outros tipos de investimentos e vamos falar sobre eles um pouco mais adiante. Seu dinheiro está desaparecendo. Quando o real foi criado em 1994, ele tinha muito mais poder de compra do que hoje. Para dar um exemplo, em 1994, 1 quilo de feijão custava R$ 1,07 e o quilo de frango saía por apenas R$ 1,20. Eu me lembro que quando meu pai me dava R$ 1 para comprar pão na padaria, eu voltava com 10 pães. E com R$ 1 também eu comprava uma dúzia de ovos. Hoje, com R$ 1, você consegue comprar apenas um ovo. No momento em que eu estou gravando este vídeo, o IBGE relata uma taxa de inflação acumulada no Brasil
de 5,19%. Mas a realidade provavelmente é muito pior do que isso. A maneira como calcula a inflação pode ser manipulada, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. O que importa é que o seu dinheiro está perdendo valor a cada instante. Mas por que isso acontece e por que não conseguimos evitar? Bem, o primeiro motivo é o que chamamos de inflação por demanda. Um exemplo disso foi a falta de carros durante a pandemia, o que levou a um aumento na demanda por carros usados e, consequentemente, a preços mais altos. O segundo motivo, conhecido como inflação por custo, por exemplo, ocorre quando os custos de produção na construção civil aumentam. Isso influencia diretamente os preços dos imóveis. Imagine que os preços de materiais de construção, como aço, cimento e madeira, bem como os custos de mão de obra, suba consideravelmente. As empresas de construção são forçadas a ajustar os preços de suas propriedades e projetos imobiliários para compensar esses custos mais elevados, afetando os compradores de imóveis e o mercado imobiliário em geral. O terceiro motivo é o aumento da oferta de dinheiro. A inflação ocorre quando a oferta de dinheiro cresce mais rapidamente do que a produção de bens. Em outras palavras, quando há muito dinheiro circulando e não produtos suficientes para serem comprados, como quando houve a injeção de dinheiro na economia durante a pandemia, com auxílios para diversas pessoas. Espero que agora você possa perceber que suas economias estão sendo corroídas de todos os lados. Gastar não é a resposta. Vivemos em uma sociedade de consumo que moldou nossa maneira de agir ao longo da vida. Fomos influenciados por nossos pais, amigos e professores a fazer coisas que, na realidade, não eram as nossas escolhas. Em muitas ocasiões, isso aconteceu mais do que percebemos. Agora imagine que você está diante de uma escolha, semelhante àquela apresentada por Morpheus a Neo em Matrix. Você pode optar pela pílula azul e acordar amanhã acreditando no que quiser, mantendo a visão tradicional sobre o dinheiro e consumo. Ou então, pode escolher a pílula vermelha e mergulhar profundamente nesse buraco de coelho, enxergando a verdade sobre como o dinheiro pode ser uma ferramenta para construir riquezas, em vez de apenas um meio para comprar coisas. É fundamental ter uma reserva de emergência, equivalente a 3 a 6 meses de despesas essenciais. No entanto, essa reserva deve ser usada somente em situações extremas, não para impulsos de viagens a destinos paradisíacos como Fernando de Noronha ou o Caribe. Como você pode burlar o sistema? Historicamente, desde a criação do Plano Real, em 1994, o mercado de ações tem proporcionado um retorno médio anual de 13,7%, o que parece ser uma opção atrativa para a maioria das pessoas. Mas, vale ressaltar que isso não é garantido, embora os dados dos últimos 30 anos sugiram confiabilidade nesse cenário. Investir em ações tornou-se mais simples com a facilidade de uso de aplicativos de investimento, permitindo que você adquira um fundo de índice como o BOVA11, que reflete o desempenho das 83 maiores empresas da Bolsa e simplesmente mantê-lo a longo prazo, sem a necessidade de análise detalhada de ações individuais ou acompanhamento constante dos resultados das empresas. Mas existem 3 coisas que você precisa considerar antes de começar a investir em fundo de índice como esse. Primeiro, você precisará pagar uma taxa de administração, o que pode impactar sua rentabilidade. Embora a taxa do BOVA11 seja de 0,54% ao ano, que pode parecer pequena, mas ao longo do tempo, essa taxa fará diferença nos seus resultados. O segundo ponto é a falta de controle. Ao investir em fundos de índices e ETFs, você está delegando as decisões de compra e venda de ações aos gestores do fundo, o que significa que você não terá controle direto sobre as decisões de investimento. Isso pode ser desvantajoso se você preferir tomar decisões ativas em sua carteira, especialmente quando o fundo inclui ações que, se analisadas individualmente, você perceberia que não faz sentido possuí-las. A terceira consideração envolve o desempenho médio. Fundo de índices ou ETFs reflete o desempenho médio do mercado ou setor, o que significa que você pode ficar limitado se desejar superar o mercado ou obter ganhos extraordinários.
já que esses fundos não oferecem a possibilidade de escolher ações com melhor desempenho individual. Já citei que o Ibovespa tem um histórico de rendimento médio de 13,7%, que é um retorno bom e maior que a poupança. Mas o que eu não te disse foi que esse retorno foi menor que o CDI, uma taxa de renda fixa amplamente utilizada, que atingiu uma média anual de 17% desde 1994. Isso significa que você teria corrido um risco maior para obter um retorno inferior à renda fixa, como CDBs, LCA e LCI. Então, não vale a pena investir em renda variável? Em minha opinião, não vale a pena investir em fundos de renda variável. Para exemplificar, vamos analisar um estudo do site Baster.com que abrange o período de 2000 a 2020. Esse estudo revela que, de fato, o Ibovespa teve um desempenho inferior ao CDI nesse intervalo. A explicação está no fato de que o Ibovespa inclui ações das principais ações da Bolsa de Valores e muitas delas tiveram resultados negativos, o que afetou o desempenho do índice. Mas, quando analisamos a rentabilidade de 8 empresas individualmente, com exceção da Petrobras, todas elas apresentaram lucros consistentes durante esse período. O interessante é que empresas consideradas de baixo crescimento, como o Itaú e a Ambev, tiveram rentabilidade de 3.110% e 4.158%, respectivamente. Isso significa que, se você tivesse investido R$ 10.000 na Ambev em 2000 e mantido essas ações por 20 anos, teria acumulado R$ 416.000. O estudo também incluiu empresas de crescimento, como Lojas Renner, a Engie e a WEG. A WEG se destacou com um crescimento significativo e uma rentabilidade acumulada de 19.265%, ou seja, R$ 10.000 investido na WEG se transformariam em R$ 1.926.000. É importante lembrar que ninguém deve investir apenas em uma ação, e diversificar a carteira é fundamental. O estudo do Baster considerou uma média das 8 empresas. E mesmo assim, o rendimento acumulado foi de 6.922%, em comparação com apenas 576% do Ibovespa, ou seja, 12 vezes maior. A mensagem aqui é que a estratégia de investir em ações seletas com base em análises e objetivos pessoais pode ser uma alternativa atraente para quem busca maximizar o seu potencial de crescimento financeiro. Você precisa começar agora. Muitas pessoas encaram a economia de dinheiro como uma espécie de rede de segurança. Algumas até admitem que gostam de ver os números crescendo na conta bancária. Porém, o que frequentemente passa despercebido é o conceito de custo de oportunidade. Quantas vezes você ficou apenas observando outras pessoas ganharem dinheiro, enquanto você esperava pelo momento certo para começar? Pense quantas pessoas mantiveram suas economias no banco nos últimos anos por medo de correr risco. O que é assustador é que muitas vezes o maior risco é não correr risco algum, pois você acaba perdendo oportunidades de lucros no mercados financeiros. Há algum tempo, e atualmente, muitas pessoas argumentam que as ações da WEG estão sobrevalorizadas. Ou uma palavrinha que me dá até enjoo de ouvir. Está muito esticada. E por causa disso, optam por não investir, esperando que os preços caiam. Mas as circunstâncias podem mudar rapidamente. Em 2020, as ações da WEG saltaram de R$ 16 para R$ 44 em um único ano, e nunca mais caiu abaixo de R$ 16. Portanto, o custo de esperar durante esse período foi de 177%, ou seja, se tivesse investido R$ 100, teria ganho R$ 177 a mais. Além disso, as taxas médias de juros da conta poupança estão entre as mais baixas do mercado. Mesmo outros tipos de renda fixa, como os CDBs, que podem ter um rendimento superior ao Ibovespa, não chega nem perto do potencial de retorno de boas ações. Poupança e CDBs não oferecem a possibilidade de multiplicar significativamente o seu dinheiro. Os bancos pegam seu dinheiro, investem e emprestam ele a taxas muito mais elevadas do que aquelas que eles te pagam. Não vou fingir que não economizo dinheiro, porque claro que economizo. Na verdade, economizo uma proporção bem elevada da minha renda mensal, mas a ideia de guardar todo o seu dinheiro em uma conta bancária
é um pensamento antiquado. Isso pode ter funcionado antigamente, mas agora as coisas estão mudando e precisamos nos adaptar. Estou bastante otimista em relação ao futuro, pois as pessoas realmente parecem estar tomando controle sobre suas finanças, o que é um ótimo sinal. O dinheiro deve ser visto como uma ferramenta para ser utilizada, não apenas acumulada. Em minha opinião, não faz sentido manter todo o seu dinheiro parado, pois é mais sensato colocá-lo em jogo. Na maioria das vezes, o pior que pode acontecer é você voltar ao ponto de partida. Lembre-se, você perde 100% dos tiros que não dá. Agora, você pode clicar no próximo vídeo, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever se quiser aumentar sua riqueza. Até a próxima!